Sempre eles fazem essa pergunta para aquelas pessoas que chegam ao aeroporto, né? O que você veio fazer aqui, né? Olha para o teu irmão e diga assim para ele, o que você veio fazer aqui? Queria, por gentileza, se os irmãos que estão de pé pudessem sentar, eu agradeceria. Né? Se vocês puderem sentar aqui, eu agradeceria. Eu sei que vocês estão aí bem reverentes, mas é para deixar essa igreja mais bonita. Samuel, João, Tiago, senta aqui, filho. Vai chegar um dia que eu vou ter o prazer de falar assim para vocês. Vocês que não podem sentar, quem sabe no próximo domingo, quando chegar mais cedo, você senta, né? Eu ainda creio que não vou chegar aqui, ainda vou falar assim, ei, irmão, se você não chegar cedo, não vai ter lugar. Olha para esse irmão que está do teu lado. Enquanto isso, Abner, dá aí uma ajuda nesse microfone, por gentileza. Olhe para o teu irmão e diga assim, o que você veio fazer aqui? Sabe que isso é importante? Porque a gente é acostumado a ir fazer um monte de coisas. Por exemplo, quem vai no mercado para não fazer nada? Um monte de gente. Eu vivo nos mercados e não compro nada. Se o mercadista perguntar o que você veio fazer aqui, eu falo, nem eu sei. Vai falar que vocês não vão no mercado passear? Quando digo mercado no meu bom cotobá, eu estou dizendo moço, eu estou dizendo shopping. Amém? Quantas vezes a gente vai a algum lugar, por exemplo, às vezes eu estou em casa, eu quero sair, mas eu falo para mim, eu não tenho nada que fazer aí. E dentro de mim fala, eu tenho que sair. De repente eu estou no shopping. Muito bonito. Mas se o vendedor falar assim para mim, perguntar, o que você vai fazer aqui? Eu responderia. Agora, que lucro tem você ir no lugar só para olhar? Para o estabelecimento. Para você. Então, por isso que você tem que vir aqui por um objetivo. Você tem que sentar aqui para ouvir a palavra de Deus com grande expectativa. É igual a Feira de Exposição do Brasil, a FAP. Quando a gente vai ver o rodeio, eu ia com bota, eu ia calça jeans, eu ia com chapéuzão. E quando eles começavam a montar, quando aquele cavaleiro segurava o boi e montava, a gente jogava o chapéu para cima assim. Tem que ter expectativa. Amém, querido? Então pergunta para esse irmão que está do teu lado, o que você veio fazer aqui nesse domingo chuvoso? Afinal de contas, a cama está quentinha, gostosa, uma chuvinha batendo no telhado assim, você fala, ai, que dia bom para dormir. Porém, eu não posso pôr palavra na sua boca. Eu não posso dizer que você veio por uma expectativa. Quem tem que dizer é você. Porque quando a expectativa, eu coloco essa palavra na tua boca, ela pode ser só uma palavra, mas quando essa palavra sai do teu coração, Deus, eu estou com expectativa de ouvir mais a tua palavra, para que eu possa praticá-la já. Para que eu possa pôr em prática já. Para que a minha vida possa tomar uma dimensão melhor. Amém? Então vamos orar. Pai querido, te damos graça, te damos honra e todo louvor. A palavra é sua, o pregador é seu, o lugar é seu, o momento é seu, o tempo é teu, o ar é teu, tudo é teu. Faz aquilo que te apraz nas nossas vidas. A mim eu somente te peço sabedoria e entendimento, para que o Senhor possa transmitir através de mim um canal limpo, um canal puro, para atingir o coração desses irmãos. Que a tua palavra, Senhor, atinja o coração de cada um deles. Que a tua palavra, Senhor, caia nessa terra que o ministrante aqui falou. Terra fértil, terra preparada, terra removida, terra sem pedra, para que possa crescer, ó Pai, uma planta forte no nome de Jesus Cristo. Nós te damos todo louvor. Obrigado por esse dia chuvoso. Obrigado por esse dia que muitas pessoas dizem é dia bom para dormir. Nós estamos dizendo é dia bom para te louvar, é dia bom para te adorar, é dia bom para ir na igreja, é dia bom para exaltar o teu nome, é dia bom para ler a Bíblia, é dia bom para orar, é dia bom para evangelizar. Te damos graça, Deus. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. Obrigado por estarmos aqui exatamente nesse momento, Deus, onde a tua palavra será derramada sobre a nossa vida. Te louvamos e te agradecemos. Faz aquilo que te apraz, Senhor, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Abra a Santa Escritura em Mateus capítulo 15 e o versículo de número
21 a seguir, nós vamos extrair desse texto algumas coisas muito importantes para o nosso dia de hoje. Amém? Você tem um cotovelo aí no seu lado aí? Você tem cotovelo? Tem cotovelo? Uma cotoveladinha santa no teu irmão e fala assim: não durma, por favor. Cutuca ele assim e fala assim: aqui não é lugar de dormir, cadeira não se dorme, quem dorme em cadeira cai. Né? Mateus capítulo 15, verso de número 21 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: todos encontraram? Todos encontraram? Todos encontraram? Mas por que só escuta Itamar amém? E a irmã ali amém? Se todos encontraram. Todos encontraram? Amém. Todos encontraram? Amém. Todos sabem falar aleluia? Aleluia. Todos sabem falar glória a Deus? Glória a Deus. Verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retornou-se para a região de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha, que ela está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, do seu senhor. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada, sua filha foi sarada. Então tá. Esse é um texto que fala, que ele mesmo fala por si próprio. A verdade, toda a Bíblia ela é simples. Toda a Bíblia ela é clara e ela é bem tangível, é bem legível. Esse texto, ele explica-se por si próprio. Porém, nesse texto, como nos outros textos da Bíblia, ou como todos os textos da Bíblia, contém riquezas preciosas. Um texto, por mais simples que seja, ele contém coisas que infinitas. Esta mensagem, este texto, eu já ouvi vezes e vezes pregadores pregando sobre esse texto. E nenhum deles repetem as pregações. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando você pega uma palavra, quando Deus transmite uma palavra, o Espírito Santo transmite revelações do mesmo texto, que pode nos ajudar a crescer e a viver uma vida diferente. Então eu quero nesse texto tirar algumas coisas simples e práticas para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para que possamos pôr em prática, para que possamos viver melhor o nosso dia a dia com Jesus. Vamos nos localizar nesse texto. O que está acontecendo? Tem gente que diz que Jesus era muito grosso. Tem gente que diz que Jesus chamou a mulher de cachorra, queria provar a fé. Sim, pode ser isso, pode também não ser. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar daquilo que o Espírito Santo me mostrou nesse texto. Porque tem tantas coisas a quais ele precisa mostrar para nós. O que está acontecendo? Aonde Jesus está? Jesus está na Galileia. Capítulo 15, Jesus está na Galileia. Fazendo o quê? O que sempre fez e o que veio para fazer. Salvando as pessoas e pregando acerca do reino de Deus.
Jesus ele estava pregando, curando ali na Galileia. E o que acontece lá em Jerusalém? Os religiosos, chamados fariseus, ficam enfurecidos, porque Jesus Cristo, aonde ele ia, a cidade que ele ia, ele trazia um transtorno, porque era um pregador que as pessoas olhavam e diziam assim, esse prega diferente. Por que ele prega diferente? Porque até os demônios fogem dele. Ele tem uma autoridade a qual nós nunca víamos. Então os fariseus lá em Jerusalém, cerca de 32 quilômetros, ficam furiosos. E eles mandam uma comitiva de fariseus, de líderes, para irem na Galileia. E quando esses líderes chegam na Galileia, chegam onde até Jesus e os discípulos estão, começa interrogatório. Eles foram ali para interrogar, eles foram ali para provocar, eles foram ali para ver se pegava Jesus em alguma coisa. Mas não acharam nada. Então, aqueles fariseus começaram a acusar os discípulos. Quando você vai ler o capítulo 15, você vai ver que eles acham uma acusação contra os discípulos. Eles chegam no Jesus e dizem assim, Jesus, os seus discípulos estão quebrando as tradições que Moisés deu, as tradições que nós seguimos até hoje. E Jesus perguntou, qual que é a tradição que eles estão quebrando? Eles comem comida sem lavar as mãos. E isso era uma tradição, porque os judeus não somente lavam as mãos para comer, nós também lavamos, mas nós não lavamos porque temos uma tradição de lavar a mão. Quem tem tradição de lavar a mão aqui? Tem? Não, nós temos hábito de lavar as mãos. Alguns, né? É verdade? Alguns. Nós temos hábito, eles tinham tradição. Por exemplo, o judeu quando saía, entrava na sua casa e quando ia comer, ele tomava vários banhos, lavava-se várias vezes. E eles acharam essa acusação, porque pegaram os discípulos de Jesus com fome, andando ali perto da Galileia, comendo espigas sem lavar as mãos. Então eles começaram a dizer, estão quebrando. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, o que prejudica o homem, o que contamina o homem, não é aquilo que sai da boca do homem, que entra na boca do homem. O que prejudica as pessoas, o que machuca as pessoas, o problema, o mal, não é aquilo que as pessoas comem, mas é aquilo que sai da boca do homem. Então Jesus, ele debate com aqueles líderes, e a Bíblia, quando você vai olhar, esse texto que nós estamos lendo, ele está citado em duas partes. Aqui em Mateus e em Marcos, capítulo 7. Em Marcos, capítulo 7, ele diz assim, o evangelista aqui, Marcos, ele diz assim, e Jesus cansado, fugiu da multidão e foi para Galileia para descansar. Porém, o texto que estamos lendo, ele é mais rico. O Mateus, ele conseguiu ver mais coisas no mesmo evento. Por isso eu estou usando Lucas para extrair daqui coisas poderosas para o dia de hoje. Então, o que acontece? Jesus, ele estava ali na redondeza, discutindo com esses líderes, e ele sai dali, da Galileia, e ele vai para Tiro e vai para Sidom. O que é Tiro e Sidom? Tiro e Sidom é uma cidade gentia. O que tinha lá? Tinha igreja? Não. Tiro e Sidom era uma cidade que só tinha não crente. Que só tinha pessoa que não cria em Deus. Não tinha judeu ali, não tinha sinagoga. Era cidade gentia. Fenícias. Onde hoje é a atual Líbano. Onde é o Líbano hoje, era essa cidade aqui. Tiro e Sidom, existe ainda. E olha só, Ciro Fenícia, essa mulher é chamada de Ciro Fenícia e também é chamada de Cananeia. O que está acontecendo aqui? Preste atenção, quando você volta no tempo bíblico, quando você vai, por exemplo, em Samuel, quando você vai ler em Samuel e você vê Davi com desejo de fazer uma igreja para o Senhor, quantos já leram? E Deus disse para ele, não, você não vai fazer, o seu filho vai fazer um templo. E quando Davi, ele programa isso, ele separa bens, ele separa dinheiro, mas quem vai fazer o templo não é Davi, é Salomão. E Salomão, quando vai fazer o templo, ele precisa de ajuda. E ele pede ajuda para os sírios fenícios.
Ele pede ajuda para o rei Hirão. Esse rei, ele era Ciro Fenício. A Bíblia diz que Salomão fez uma aliança com ele. O rei Hirão trazia madeira, trazia lenha para o templo para fazer e trazia mão de obra. Os sírios fenícios, nessa época da Galileia, e antes, eles eram peritos na navegação. Eles eram peritos no mar. Eles tinham navios e navios. Então, esse Hirão trazia a madeira, trazia mão de obra para o Salomão fazer o templo. E Salomão dava para esse rei comida e outras coisas. Só que olha só o que acontece. O rei Hirão, como todo homem, morre. E quando ele morre, vem um rei que entra no lugar dele. E qual é o nome do rei? Etibaal. Lembra do rei Etibaal? Vocês não lembram? Lá na frente, depois de Salomão, o rei Etibaal faz uma aliança com Acabe. Estão lendo Bíblia ou não? Faz uma aliança com Acabe. E qual que era o penhor da aliança? Casa com a minha filha Jezabel. Etibaal é pai de Jezabel. Quem é Jezabel? Aquela prostituta, aquela rainha que perverteu o rei Acabe. Lembra? Jezabel implantou em Israel a maior adoração a Baal. Etibaal. O que é Etibaal? Ele era adorador, ele era sacerdote de Baal. E essa idolatria trouxe problema para Israel. Essa idolatria trouxe divisão nos reinos. Essa idolatria trouxe morte. Essa idolatria prejudicou o povo. Essa idolatria acabou com Israel na época. E agora aqui na Galileia, quem que vem procurar Jesus? Uma Ciro-fenícia, uma cananeia, alguém que era da linhagem deste Etibaal, alguém que era deste povo. Só que Jesus, quando recebe essa pessoa, ele não faz essa ligação. Ele está tratando com o indivíduo. Eu estou fazendo essa ligação para que você entenda o que está acontecendo e quem é essa pessoa. Mas olha só, vai acontecer algo interessantíssimo para uma pessoa que tem uma genealogia, que tem uma descendência ruim, que tem uma descendência que trouxe problemas e mais problemas para o povo de Israel. Porém, essa mulher, ela precisa de alguma coisa, está acontecendo alguma coisa na sua casa. E o que está acontecendo na casa dela? A filha dela está endemoniada. Quem já assistiu Exorcismo? Já assistiram aquele filme? Passou trocentos anos? Só se não sei se tem um novo. Terrível! É o que estava acontecendo. Ela chega desesperada e diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. E demônio não sai com gardenal. Demônio não amansa com remédios. Demônio não sai levando no médico, no psiquiatra. O demônio só sai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Essa mulher está com um problema sério. Essa mulher está com um problema pior do que câncer. Porque esse demônio não estava só na filha, estava na família. Mas ela então precisa de ajuda. Ela precisa de alguma coisa e ela sabe quem vai resolver, ela sabe quem vai ajudar. Mas aí, o que nós queremos extrair dessa mensagem? Essa mulher, quando você lê o texto, você vê que ela conseguiu o que queria. Você vê que ela conquistou. Ela venceu as barreiras, porque tinha muitas barreiras para impedi-la de receber a libertação da sua filha. Querido, tem pessoas que acham que as coisas de Deus é de graça. Não existe nada de graça na Bíblia. Quando você vê Jesus pagando o preço, ele pagou o preço, aí ele diz, agora pela graça, não é de graça, pela graça. Não é de graça. Pela graça, você é salva. Pela graça, você tem acesso. Pela graça, você é filho. Mas o preço foi pago. Na Bíblia não tem nada de graça. Na Bíblia nós não recebemos nada de mão beijada. Não é isso não. Eu estou diante de um Deus que vai me dar tudo de graça. Deus não dá nada de graça para ninguém. Deus, Ele não vai criar filhos totalmente dependentes das bênçãos dEle.
Ele ensina você a conquistar as bênçãos. E aqui está uma mulher que precisa conquistar uma bênção. Mas não é judia, mas não é da igreja, não é diaconisa, não é mulher de pastor, não é mulher de presbítero, é uma síria fenícias, uma mulher ímpia, uma mulher descartada, uma mulher que já na cultura judaica, a mulher judia já não tinha valor. Agora imagina essa mulher, que valor tinha para Jesus e para os discípulos? Nenhum! Nenhum! Então, primeira coisa que eu quero extrair desse texto para que a gente possa sair daqui um pouco melhor do que estamos. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, quando eu olho no versículo 21. Se você observar no verso 21, você vai observar vários obstáculos. E eu quero ressaltar um, para que você possa ser abençoado junto comigo nessa noite. Primeiro obstáculo que eu vejo, saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Olha o verso 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha aqui para mim, verso 22. Mantenha a Bíblia aberta. A mulher observa Jesus. Jesus não está no meio da multidão. Porque Marcos diz que Jesus foi para descansar ali. Jesus deixou aqueles fariseus e foi para aquela cidade se refugiar para descansar. O Mateus diz que ele estava em Tiro e Sidom. Vem essa mulher cananeia e ela começa a gritar. Olha o que ela grita: Jesus, filho de Davi. O que é isso? O que essa expressão Jesus, filho de Davi, é para nós? Nada. Nada. Você pode ver que você não fica na igreja, Jesus, filho de Davi. Você fica? Jesus, filho de Davi. Mas o que essa palavra expressava naqueles dias? Segundo Samuel, capítulo 7. Natã vai dar uma profecia para Davi. E Natã diz para Davi o seguinte: olha, não vai faltar rei da sua linhagem no trono. E virá um rei que será eterno. Virá um rei que reinará eternamente. Natã está profetizando, não é de Salomão, não é de Acas, ele está profetizando de Jesus, que teria um reino eterno. Então, Natã está falando da sua descendência, Davi. Nascerá um rei, mas um rei diferente. Nascerá um rei, mas um rei eterno. Nascerá um rei que não acabará o seu reinado. E essa mulher agora, ela está dizendo, Jesus, que veio da linhagem de Davi, ela então está confirmando. Ela está confirmando o quê? A profecia de Natã. Dizendo assim, esse é o Cristo, esse é o filho de Davi, que nós estávamos esperando. Chegou Jesus! Mas quando você vai no templo, os fariseus religiosos judeus não aceitavam Jesus como filho de Davi. Eles não aceitavam Jesus como descendência de Davi. Eles não aceitavam Jesus como Salvador. Quando você vai em Mateus capítulo 1, a genealogia, você vai ver, começa em Abraão, e lá na frente você vai ver que nasce José. José é pai humano de Jesus. José, ele é da descendência. Jesus é filho de Deus, no ventre de Maria, que casando com José, registra o filho. Jesus então vem da descendência. Essa mulher está fazendo uma proclamação. Ela está dizendo, esse é o filho de Deus que estávamos esperando. Esse é o filho de Davi. Esse é o filho da promessa. Esse é o filho de Deus. Ela está adorando, ela está exaltando, ela está chamando a atenção. No livro dos Evangelhos você vai encontrar 17 versículos.
as pessoas dizendo, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Me lembro um cego de Jericó. Jesus, filho de Davi. Porque era a maior expressão de adoração. Era a maior expressão de reconhecimento. Porém, olha o versículo que diz, versículo de número 22. Olha o que esse versículo diz aqui embaixo. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Jesus não respondeu nada. Sabe o que essa mulher, primeiro obstáculo que ela vence o silêncio. Ela fez a maior adoração, ela fez a maior expressão. Como ímpia, ela fez a maior declaração. E sabe qual que é a resposta que ela recebe a essa adoração? Nada. Jesus ficou calado. Está no versículo 22. Jesus não falou nada. Ela não falou nada. Você sabe qual que é um dos primeiros princípios de adoração de um adorador? O que é adorador? O que é ser adorador? Ninguém adora sem reconhecer. Adorador tem que reconhecer quem está adorando. E ela reconheceu. Porém, Jesus não respondeu palavra nenhuma. Então essa mulher, ela vai ter que vencer o silêncio do mestre. E quantas vezes eu e você, a gente adora, a gente ora, a gente vem na igreja, a gente dizima, a gente oferta, a gente vai para a oração, e muitas vezes parece que Deus está em silêncio para conosco. Parece que a gente não ouve nada. Eu quero lhe informar que Jesus não é marionete. Jesus fala quando quer, Jesus responde quando quer, Jesus faz quando quer, porque quem faz é Deus, Ele não é Senhor de ninguém, Ele é Senhor dos senhores. Se Ele não quer falar, Ele não fala. Se Ele não quer fazer, Ele não faz. Se Ele não quer abençoar, Ele não abençoa, porque Ele é Deus. Ninguém consegue mover Deus se Ele não quiser se mover, porque Ele é Senhor dos senhores. Então, muitas vezes, eu e você temos que vencer o silêncio de Deus. Puxa, estou orando, estou jejuando, não estou ouvindo a Deus. Estou orando e jejuando, não estou conseguindo aquilo que eu acho que devo conseguir. Muitas pessoas dizem assim, eu estou num vale, eu estou num deserto. Mas o nosso Deus, até no vale, até no deserto, se Ele quer falar, Ele fala. Não é vale, não é deserto, é que Deus não quis falar. Você tem adorado, você tem servido, você tem louvado, as coisas não têm acontecido, você não tem recebido resposta de Deus, saiba de uma coisa, Ele é Deus. E quando Ele quiser responder, Ele vai responder. E quando Ele quiser falar, Ele vai falar. Nós nunca podemos chegar diante de Deus e dizer, fala! Porque senão, Ele vai olhar e falar, porque senão o quê? Porque senão, eu paro de servir ao Senhor. Ele fala, problema é seu. Porque senão eu vou me desviar. Ele fala, problema é seu. Porque senão eu paro de dizimar. Ele fala, problema é seu. Nada move Deus se Ele não quiser se mover. Essa mulher adorou, uma das maiores expressões, e Jesus ficou calado. Caladinho. Quietinho. Eu tenho orado e falado assim, Deus, não tenho ouvido a tua voz. Aí hoje eu fui orar e falei, Deus, nesse texto que o Senhor me deu, fala alguma coisa para a gente aí, falar com a igreja. Tem tanta pregação aí, brota no meu coração alguma coisa. Aí eu comecei a escrever no meu iPad. E eu comecei a escrever esse primeiro tópico. Nós temos que vencer muitas vezes o silêncio de Deus. Porque não é fácil você orar e não receber resposta. E eu quero lhe informar que eu tenho orado muito, mas tenho recebido pouca resposta. Mas eu entendo que Deus responde quando Ele quer. Não é porque eu estou pedindo fala que Ele vai falar. Não é porque eu estou pedindo ouve que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir quando quer e vai falar quando quer. Jesus ficou calado. Quietinho. Adorador é quando reconhece quem é Jesus. Sabe o que acontece com os levitas da igreja? E quando digo igreja, não digo aqui,
Porque nós não somos a igreja completa. A igreja completa é o corpo de Cristo. Sabe o que está acontecendo com os adoradores de Jesus? Sabe o que está acontecendo? Eles não estão reconhecendo quem é Jesus. E quando nós não reconhecemos quem é Jesus, a gente canta, não adora. Mas quando você reconhece quem é Jesus na sua vida, você não canta, você adora. E quando você adora, você atrai a presença de Deus. Você atrai a unção de Deus, você atrai a graça de Deus. E a graça de Deus faz milagre no nosso meio. Jesus opera poderosamente no nosso meio. Olha para esse irmão e diz assim: adorador é aquele que reconhece quem é Jesus. Não é aquele que canta bem, não é aquele que toca bem. Você vai na África, eu estou apaixonado pela África. Não casei com negra, com afro. Mas eu sou apaixonado pela África. Ainda acho que vou ser pastor um dia na África. Porque os caras pegam um pedaço de madeira com 2 cordas. O cara pega umas latinhas. E eles começam lá a cantar. E você fica admirado com o mover de Deus no meio daquele povo. E eu prontifiquei várias vezes no meu coração: Senhor, eu quero ir na África. Minha esposa sabe disso. E agora criei coragem e mandei um e-mail para alguém que está em acesso. Eu falei: quando tu for, eu quero ir, porque eu quero não ver, eu quero estar no meio desses adoradores, que reconhecem quem é Deus nas vidas deles. Não importa se o violão está desafinado com 2 cordas, mas eles tocam, eles adoram, eles exaltam, eles dançam. Amém? Você tem reconhecido quem é Deus na sua vida? É, pastor, eu estou vindo na igreja meio desanimado, meio cansado. Então você não está reconhecendo quem é Deus. Porque quem reconhece quem é Deus, glorifica e exalta. Amém? Então nós temos que vencer como esta mulher venceu: o silêncio. Quer deixar a mulher irritada? Maridos casados. Quando ela fala, você fica quieta. Você fica quieto. Não vai falar nada, não? Você não ouviu? Eu estava vendo alguém ensinando os homens para não brigar. Vou ensinar vocês agora. Eu aprendi, vou ensinar. Você não quer brigar com a esposa? Não quer? Então, quando ela vier falar com você, e ela começar a falar, você fica. Puxa, você vai deixar de brigar. A mulher fica brava, qualquer pessoa fica bravo. Dá a toalha, ninguém ouve. Traz isso, ninguém ouve. No banheiro, sem toalha. Irmãos, eu quero confessar, eu já cheguei a me enxugar com pano de chão. Várias vezes, na minha própria casa. Várias vezes eu saía e falei: cara, esqueci da toalha, não vou incomodar ninguém. Traz toalha. Na minha casa, casa velha, mas tem um botãozinho que se aperta no furor que chama eles, né? Faz um barulhinho lá que chama, não é? O meu tem, os seus também. Tem dia que se aperta aquilo, arrebenta aquilo, ninguém vem. E várias vezes eu tive que pegar pano de chão e me enxugar. Toalha suja. Isso para mim é normal. Ninguém ouve, ninguém traz toalha, você vai sair pelado, você vai sair daquele jeito, molhando tudo. Como é difícil quando as pessoas não te ouvem. E como é difícil quando Deus não te ouve. Porém, essa mulher venceu o silêncio. Amém? Olha só, segunda coisa que essa mulher vai ter que vencer para conquistar a bênção. Não tem nada de graça não, meu querido. Dá umas rodopiadas e acha que as coisas vêm de graça. Vem não. Quer tocar bem? Se esmere. Quer pregar? Leia. O irmão ali quer ser líder, quer aprender. Vamos, quer aprender? Então tem que estudar. Tem que ler. Não é ler um estudinho de fé. Não, tem que se esmerar. Amém? Tem que pagar preço. Essa mulher aqui tem que pagar preço. Está pensando que nós estamos na época agora? Ô pastor, oi, boa noite. Está dormindo? Não, te atendi. Estou com um problema aqui que é o endemoniado. Tem pastor já até orando por telefone. Põe aí o telefone no ouvideiro. Já orei. No Brasil já orei.
Vou sair daqui lá. Põe o telefone na orelha do endemoniado aí. No nome de Jesus, sai! Saiu, irmão? Saiu. Então tá bom. Varão. Não estamos nesse tempo. Elas não estavam nesse tempo. Discípulo nenhum expulsava demônio na época, não. Era só mestre. E ela então vai ter que pagar preço. Primeiro, vence o silêncio. Segundo preço que ela tem que pagar, ela tem que vencer a oposição dos discípulos. Olha no texto. Os discípulos olharam para Jesus e disseram para ele: manda essa mulher embora que ela vem gritando atrás de nós. Pensa bem, uma mulher gritando atrás de você. Eu já vi muitas, quando briga com o marido, não aqui na igreja, mas no mundão lá. Já vi tanta coisa, a mulher gritando na rua, já viu? Nossa, a mulher tem um pulmão. Ela gritando atrás de Jesus, os discípulos olharam e falaram: manda essa mulher embora, Jesus. Eles já estavam cheios dela. Manda essa mulher embora. Olha aí o texto, no verso 22, 23. Ela teve que vencer a oposição dos discípulos. Os discípulos disseram: despede essa mulher. Ela vem gritando, ela vem fazendo barulho. E eu quero dizer para você que sempre existirá oposições para as nossas vidas. Sempre. Houve para essa mulher uma barreira, uma dificuldade. Teve uma oposição. Os discípulos barraram e falaram para Jesus: despede essa mulher. E para nós, sempre vai haver oposições, irmão. Quero louvar, oposição. Quero tocar, oposições. Quero pregar, oposições. Quero ir na igreja, oposições. De repente, hoje você saiu para vir na igreja, teve alguma coisa que se opôs. Vai não. Chovendo. Tem isso, tem aquilo. Quantas pessoas deixaram de vir hoje porque uma oposição fizeram elas ficar em casa? Essa mulher teve oposições. Quero estudar, quero me formar, quero fazer teologia. Oposições. Sempre vai ter oposição contra a nossa vida. E a oposição quer dizer barreira, obstáculo. Isso não é mal, porque isso fortalece a nossa vida. É por isso que Jesus, quando vai escrever através de João o Apocalipse, que ele diz para João: entrarão no céu os que vencerem. Vencerem o quê? As oposições. Vencerem o quê? As barreiras. Quando você vai orar? Oposição. Eu sou pastor, acho que oro um pouquinho igual você. Vou orar, tem oposição. Quando eu vou ler, tem oposição. Quando eu vou fazer as coisas para Deus, tem oposição. Sempre existirá oposições contra a nossa vida. Só que isso não pode parar você. Quantas mulheres querem servir a Deus e têm oposição do marido? Quantos maridos querem servir a Deus e têm oposição das mulheres? Sempre haverá oposição. Aqui os discípulos foram um obstáculo, foram uma barreira, uma oposição. Jesus, despede essa mulher, vem gritando como doida atrás da gente. Sempre haverá oposições. Só que quando você vence as oposições, você se torna forte. A oposição não é inimiga. A oposição não é a barreira absoluta. A oposição não é o obstáculo que te impedirá, mas é o obstáculo que fará você ser mais forte com Cristo e vencer. Posso ouvir o amém? Parece que o empolgado aqui é só eu, irmão. Eu fico empolgado quando prego, eu não aguento. Por isso que tem sonoplasta para arrumar o som. Porque é maravilhoso falar acerca de Jesus. Pastor, eu não tenho obstáculo. Algum problema então? Pastor, eu não tenho nada que me impede de fazer as coisas de Deus. Alguma coisa está acontecendo. Você não é nem Ciro Fenícia, alguma coisa você deve ser um anjo. Porque até os anjos têm obstáculo. Daniel está orando e jejuando. Deus manda um anjo. Ô Gabriel, vai lá e leva a mensagem que eu já abençoei, já respondi a oração de Daniel. O anjo sai na região celestial, tem um obstáculo, uma oposição no céu. O anjo Gabriel teve que olhar e falar: Miguel, come here, vem me ajudar. O Miguel teve que descer para batalhar com ele no céu para levar a mensagem. Sempre haverá obstáculo.
Vou para o Brasil, tudo certo. Obstáculo tem. Eu já tenho uma igreja preparada. Obstáculo. Não, eu já tenho um rebanho. Obstáculo também terá. Não, eu já tenho a casa pastoral. Terá obstáculo. Obstáculo é uma ferramenta para exercício daqueles que querem vencer. Posso ouvir o amém? Os discípulos olharam para Jesus. Manda essa mulher embora. A oposição, quando ela não vem para nos destruir, para nos desanimar. Ela vem para ver o que está dentro do nosso coração. Ela vem para ver a resistência das nossas vidas. Primeira coisa, ela vence o silêncio. Você pode ver que Jesus não falou mais nada. Está em silêncio. Quem fala agora é os discípulos. Manda embora. Ela está em silêncio. Jesus também. Jesus está tranquilo e quieto. Mas ela quer uma bênção. Ela precisa de um milagre. O povo hoje precisa de milagre, então. Precisa de um milagre. Precisa de um milagre. De onde que vem esse milagre? Eu preciso de um milagre. Irmãos, falar que precisa de milagre não trará o milagre até você. Quantos queriam tocar um instrumento qualquer? Levante as mãos. Levante a mão, assim. Quantos queriam tocar um instrumentinho? Não toca por quê? Porque não vem de graça. Se viesse de graça, todo mundo tocava. Não é? Até a Lourdes estava lá. Mas não vem de graça. Fazer calo no dedo. Aguentar o professor. Ralar! As bênçãos de Deus não vêm de graça. Ela vai ter que vencer mais um obstáculo. Já venceu 2. As coisas estão indo. Mas tem o terceiro. Ela precisa achar o tempo certo para chegar perto de Jesus. Você sabe que tem milagre que Deus quer fazer que tem o tempo certo? 2009, 2008. Igreja Missão Apoio, onde somos pastores. Aqui no templo onde nós adorávamos o Senhor, no Tomei Motos. Na festa de abertura, sexta, sábado e domingo, festa de abertura da igreja. O pregador está pregando, e daqui a pouco a gente começa a orar, Deus fala comigo, chegou o tempo de eu abençoar alguém aqui na minha casa. E Deus fala comigo, só que eu vou abençoar, mas eu preciso de um ato profético. Aí Deus fala, chama essa pessoa, está aqui o José Roberto. E nós oramos por ele. E aí o pastor perguntou para ele, o que você quer que Deus faz? Salva a minha família. Aí o pregador, que era o pastor Milton de Portugal, dizia para ele, o que você quer que Deus te faça? O que você quer que Deus te faça? E ele falava isso. De repente o pregador olhou para ele e disse assim, o que você quer que Deus te faça? Filhos. Quero filhos! Sabe, querido, a gente precisa de bênção, mas às vezes não sabe nem o que a gente quer. É por isso que Jesus chegava em alguns cegos e dizia, o que você quer? O que você quer que eu faça? Não é porque ele estava brincando, é porque as pessoas às vezes estão cegas precisando da cura, mas não sabem o que quer, pede dinheiro. Quando ele grita, quero um milagre, Deus fala comigo, faz o ato profético. Pega ele no colo e joga 3 vezes para cima. E eu no meio daquela multidão naquele dia, igual bobo, louco, 1, 2, fiquei com dor nas costas depois, 3. Eu acho que gente saiu, eu acho que teve gente que saiu falando, esse é mais louco que eu já vi, jogando gente no público, que igreja é essa? 3 jogadas para cima, 3 filhos. 3 filhos, eu posso ouvir um glória a Deus? Tem momento para o milagre. Hoje pode ser o momento para o milagre. A gente não pode vir na igreja por vir. A gente precisa vir para a igreja esperando uma intervenção de Deus. Eu estar pregando aqui já é um milagre. Dobrei o joelho hoje e falei, Senhor, eu estou seco. Senhor do céu, se o Senhor não falar nada, eu estou frito. Não tem nada, Jesus. Estou até querendo passar a bola para alguém pregar. Mas se eu já não tenho nada, acho que também
Senhor, o que vai ser? Só que Deus, ele é fiel. O milagre de Deus tem hora. E muita gente na igreja pede milagre, porque não sabe disso. Amém? Então, tem hora certa, e ela esperava, ela precisava, porque até agora ela gritou, filho de Davi, mas ela estava longe. Vence a barreira do silêncio, vence a barreira dos discípulos. E agora ela precisa vencer, mas ela precisa achar o momento certo. E aí o que vai acontecer? Mais aqui embaixo, no versículo 24. Jesus vai falar alguma coisa agora. Olha só, agora ele vai falar. Ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas, da onde? Da casa de... Agora Jesus fala com ela. Jesus olha para ela e diz assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque ainda não era o tempo de alcançar os gentios. Jesus não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Mas a Bíblia diz que ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E aí então ele parte para o gentio. Então o que ele está dizendo? Eu não vim para vocês, eu vim para o meu povo de Israel. Só que olha só, ela esperou o momento certo. Eu já tive em culto, e eu estava ouvindo pregação, ouvindo aquilo, aquele culto, aquele mover, e eu sentia, agora é o momento certo de eu me prostrar para receber aquilo que eu preciso. Você nunca sai sem a sua bênção. Essa mulher tinha que esperar o momento certo. Ela não poderia gritar com os discípulos: cambada! Guarda-costa, segurança, não me agarre! Ela não podia pular, não me solte, não ia adiantar nada. Porque os discípulos não podiam fazer nada, era só obstáculo. Quem podia era Jesus, e Jesus estava calado. Jesus estava quieto. Ela precisava, ela conseguiu entender, eu preciso chegar perto desse homem. E quando ele abre a boca e fala: não é para você que eu vim, não é para vocês que eu vim para o meu povo de Israel. Verso 24. Olha só o que vai acontecer. Olha só aí embaixo. Versículo 23. A mulher veio, adorou, ou de joelho, e disse: Senhor, me ajuda. Está entendendo? Ela não estava na presença de Jesus. Ela gritou: filho de Jesus, filho de Davi. Vence o silêncio. Ela vence os discípulos. E quando Jesus dirige a palavra para ela: não vim para você, irmã. Eu não vim para você, não vim para o teu povo. Quando ele fala isso, ela passa pelos discípulos, vai até onde ele está, dobra o joelho, adora e diz: me ajuda. Agora está perto. Agora está perto. Agora está perto para ela receber aquilo que ela precisa. Na minha cidade tem uma expressão assim: quando você quer falar um homem, uma mulher daquelas valentes, você fala porreta. Esse homem é porreta, essa mulher é porreta. Quer dizer, esse cara aí, ou é marruá, é forte, esse cara aí é macho, essa mulher aí é... Essa aqui era uma mulher tremendamente porreta, forte. Ela sabia o que queria. Ela sabia o que precisava. Ela não era uma mulher de entrar na igreja e ficar assim, ó. Não. Ela não era de esperar. Ela queria e ela tinha essa perseverança. Agora ela consegue. Ela se prostra e pede ajuda para Jesus. Jesus nunca vai abençoar você antes de falar com você. Tem gente querendo achar... Ai, Deus, me abençoa aí. Né? Tem até aquela canção: chuva de bênção, chuva de bênção do céu. Né? E tem gente que sai: ai, está chovendo, vai ser uma bênção sobre a minha vida. Vai pegar gripe. A chuva é bênção para a terra. E a terra é bênção para a nossa vida. Não tem bênção por aí caindo à torre direito, não, irmão.
Se você quer bênção, você tem que esperar os momentos certos de Deus e buscar. E no momento em que Ele dirigir a palavra para você, como está dirigindo hoje, você prostra diante dEle. Porque a palavra não é minha, a literatura não é minha. A literatura não é de Mateus, a literatura é inspirada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando com você. E daqui a pouco, na aplicação, se você se prostrar diante dEle, você é abençoada por Ele. Ela se prostra e pede: ajuda-me. Preste atenção que o versículo diz: e veio a mulher, e se prostrou e adorou. Mas quando ela se prostra e adora, e pede: minha filha está endemoniada, me ajuda. Jesus agora está falando com ela. Ele vai olhar para ela, nos olhos, bem nos olhos dela, e vai falar assim: e disse ele, olha aqui. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Preste atenção. A época não é a hoje. Hoje, quem tem animal de estimação, eu tenho 2 vira-lata lá. Estou a fim de... Quem quer 2 vira-lata? Você que me ouve pela internet, quem quer 2 vira-lata? Só dá trabalho e joga pelo na casa. Mas quem tem animal de estimação, quando chega em casa, mamãe chegou! Papai está aqui! Você já viu isso? Não olha para a luz porque ela não faz, deu valente. Mas eu já vi... O papai chegou! Bilu. Né? A irmã Luciana não faz mais porque deu a milho para a gente. Mas ela fazia... Mamãe chegou! Eles não estão nessa época. Cachorro, animal repugnante. Cachorro era uma expressão forte. Como vagabundo. Era uma expressão muito forte. Como ladrão, sujo, imundo. Ele vai olhar, só que ele não diz cão. E ele não diz a outra, cadela. Ele não diz, ô cadela, ô cão. Ele diz: não é certo eu tirar da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. O que Jesus está fazendo? Testando a fé dela? Não. O que Jesus está fazendo? Querendo ver o que ela tem no coração? Não. O que Jesus está fazendo, pastor? Dando ensinamento para os discípulos. Porque os ímpios, a sociedade de Ciro, de Sidom e outros, como Gardarenos, como a própria Samaria, eles eram tidos como cachorro, como gente repugnante diante dos judeus. Os judeus viam esse povo como um povo desqualificado. Só que Jesus não diz cão e nem cadela. Ele diz: não é certo tirar da mesa, olha só, os discípulos, tirar da mesa dos filhos o pão para dar aos cachorrinhos. Mas ela entende a expressão. Ela recebeu o impacto, ela recebeu a paulada, porque mesmo Jesus falando cachorrinho, ela sabia. E o que ela sabia? Jesus não veio para a gente. Ela entendeu, não, mas está certo, tem que dar pão para o judeu. Ela entendeu. Ela estava entendendo o que Jesus estava falando. E talvez até confirmando a verdade. Eu não sou digna, eu não sou justa. Eu não mereço. Porque o Senhor não veio para mim. Você pode ver que quando Jesus expressa para ela: não é certo eu dar isso aqui para você, porque você nem crente é. Imagina se na igreja a gente falar assim: pastor, ora por mim, você é crente? Não. Você dizima? Não. Você oferta? Não. Então vaza. Come here e vem. Vai, eu não sei. Como é que fala em inglês? Some! Chega o cara todo empolgado. Então, pastor, preciso de uma oração forte. Ele fala: você é crente? Batizado? Congrega na igreja? Dizima? Oferta? Não, vaza. Não tenho nada para dar para você. Tem tanta gente aqui que oferta, que dizima, que é crente, que está comigo. Tem que orar por eles. Foi o que Jesus falou. O que acontece nos dias de hoje? O pastor não apanha se tiver uns presbíteros fortes do lado dele. Senão eles batem no pastor. Vou quebrar essa igreja, eu vou acabar com isso aqui. Não é assim as atitudes que tem? Mas essa mulher recebeu essa paulada, ficou igual a irmã.
Verdade, Senhor. Não passo de uma cachorrinha mesmo. Animal repugnante. Não tenho direito a nada. Só que não fica aí. No versículo seguinte, ela vai responder a essa pergunta. Ela vai responder. Irmão, o que Jesus mais gosta é de pessoas que se posicionam. De pessoas que reagem àquilo que ouvem da parte de Deus. Porque tem gente que ouve Deus falando, é? Não é para mim não. Deus gosta de pessoas que reajam. Eu tinha um irmão na nossa igreja, eu era recém-convertido. Eu era recém-convertido, mas era eu que levava os crentes para a oração, é eu que levava os crentes para a igreja, é eu que limpava a igreja, é eu que abria o culto, eu era novo convertido, sabia nem ler a Bíblia ainda. Até hoje não sei. Trabalhando na obra. E tinha um profeta que ele profetizava para mim sempre. Irmão Carlos. Falei, esqueci o nome dele agora. Quem deseja episcopado, grande obra deseja. Eu dizia amém. Amém. Não sabia o que era. Várias vezes esse cara falava, né, Cláudia? Direto. Irmão Carlos. Quem deseja episcopado, grande obra deseja. Um dia eu falei, esse episcopado deve ser coisa muito boa para comer. Para esse cara falar tanto, eu preciso saber o que é episcopado. Eu achei que era alguém dopado, ou alguém meio louco. O que está acontecendo? Aí eu fui ler lá e está escrito assim, quem deseja o episcopado, grande uma obra, deseja. Eu falei, gente, continuei na mesma. Procurei alguém e falei, o que é episcopado? Ele falou, episcopado é quem deseja ser um pastor. Eu falei, episcopado é quem deseja ser um pastor. E ele falava para mim, olha, se você deseja ser pastor, grande obra deseja. Mas eu mesmo na incredulidade, eu não sabia, e eu dizia amém. E Deus tem me abençoado, Deus me chamou para ser um pastor de multidão. Ela está aqui? Amém. A multidão está aqui? Amém. E diga assim, vai vir mais. Essa mulher, ela reage. Cutuca teu irmão e diga assim, reage, irmão. Pelo amor de Deus, reage, irmão. E ela vai reagir e vai dizer o seguinte, disse ela no verso 23, porém sim, ela diz, porém sim, eu sei. O que ela sabe? O que ela sabe? Senhor. Mas até os cachorrinhos, ela não diz cão e nem cadela, ela concorda, até os cachorrinhos, Jesus, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que ela entende? Ela olha para Jesus, o homem que chama ela gentilmente de estrangeira, de alguém que não era digna, porque realmente não era, e ela ela dá uma resposta que vai mexer com o mestre. Ela poderia fazer como algumas irmãs, rodar a baiana. Meu braço, eu sou crente, mas o braço não é. Gritar. Xingar o pastor. Né? Pastor, quero falar com o senhor. Quando a mulher bate na igreja, bate na sala do... Ainda bem que agora não tem sala mais. Quando bate na sala do pastor, quero falar com o senhor. Você é casada, sou? Chama o marido. Porque, rapaz, mulher faz escândalo. Imagina. Quer falar com... Irmã, tem um tempo seu hoje não. Sabe uma coisa? Faz um pudim na sua casa, quando eu achar que deu, eu vou lá. Você fala que está pronto, eu vou lá. Pudim, senão eu não vou. Jesus falou isso aí. Tem tempo para tu não. Minha conversa é com os filhos, o pão é deles. Mas ela vai, Senhor, até os cachorrinhos, come das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Ela está entendendo. Ela está falando para Jesus, Jesus, as migalhas já resolvem. As migalhas já está bom. As migalhas já me basta. Jesus, eu não quero nem o pão, é só a quirela que cai do pão. É isso que ela está dizendo, ela está entendendo, eu não sou digna mesmo, Senhor. Mas eu preciso de uma intervenção divina, eu preciso de uma graça, eu preciso de um milagre. Ah, Senhor, o teu povo esbanja
o pão. Cadê o teclado? O povo esbanja o pão. A gente se assenta diante da mesa e a palavra de Deus é o pão, está sendo distribuído, uns não comem. Pergunta para alguém depois, o que pregou? Pregou? Quem pregou? Escutei, mas quem pregou? Esbanja o pão que Deus está dando, não retém o pão, não come o alimento de Deus. E essa mulher está dizendo, eu não quero nem o pão, eu quero só migalha, eu quero só aquilo que cai no chão, eu quero somente esse pouquinho que está caindo da mesa, porque os teus filhos não usufruem de tudo que o Senhor põe na mesa. Quantas vezes a gente vem para a igreja, sai vazio? Quantas vezes a gente vem para a igreja, sai mais confuso ainda? Quantas vezes a gente sai da igreja e diz assim, o pastor não explicou direito, o pastor se descabelou, o pastor orou. Para ministrar essa ministração, 5 Bíblias foi usada, a enciclopédia foi usada. A gente vai lá em 2 Samuel para trazer uma explicação, uma palavra. E muitas vezes entra aqui e sai para lá. Você está na mesa, você tem pão. Mas tem gente aí fora que não tem nem direito de sentar na mesa de Deus, porque é ímpio. E quanto crente hoje não quer vir mais na igreja? Quanto levitas e obreiros não querem mais assumir a tribuna porque não querem responsabilidade com a obra? Quantos? Quantos? Quantos que trocam a mesa, o dia do Senhor, para mais um dia de trabalho? Eu quero dizer para vocês, e para mim também, nós vamos trabalhar todos os dias que tivermos nessa terra. Nunca vai faltar trabalho, nunca vai faltar fadiga, nunca vai faltar tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não vai faltar trabalho para você. O pessoal mete o pau naquelas igrejas do 7º dia, que guarda o sábado. Eu estou vendo discussões. Qual que é o dia do Senhor? É o sábado, domingo, ou sábado, domingo. Uns dizem que é o domingo, o dia de se reunir para adorar, outros dizem sábado. E o que eu digo? Eu digo o seguinte, se você tem o domingo como o dia do Senhor, ele tem que ser mas ele não é do Senhor, ele é nosso. É por isso que muitas vezes as bênçãos de Deus não chegam até nós. A gente tem comido pouco pão que Deus tem colocado na mesa. Sobra migalhas. Tem gente aí fora desviadas, tem gente aí fora possessas de demônio, tem gente aí fora incircuncisas, ímpias. Mas você não é esse. Você não é Ciro Fenícia, você não é Cananeia, você é do povo de Deus. Então coma tudo que Deus põe na mesa. Ela olhou e disse, as migalhas servem. Aí eu quero concluir com você, acompanhando a leitura do verso 27. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os filhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu a essa mulher, grande é a sua necessidade, grande é o seu problema. Olha o verso 27. Grande é a sua diversidade, grande é a sua necessidade. É isso que diz o texto. O que Jesus viu nela? A filha endemoniada? O problema? A necessidade? Você quer atrair a presença de Deus? Você nunca vai atrair a presença de Deus, porque Ele não olha para as suas aflições. Ele não fica olhando, está com muita necessidade, está precisando de pão, de dinheiro, de fé, de coragem. Ela está precisando de alegria, eu vou dar. Jesus não olha isso. Quando Ele olha para essa mulher, Ele vai ver algo nela que tem que ver em mim e você. Ai, Jesus, eu estou fraco na fé. Jesus, eu preciso me fortalecer, eu estou seco, vazio. A gente acha que Jesus vai, está vazio, filho, eu vou te encher. Você pode até orar assim, mas Ele precisa ver algo em você
E não é as suas necessidades que vai movê-la. Jesus olha para ela e diz assim: filha, olha só, vai mudar a expressão, vai mudar tudo. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. É isso que Deus espera ver em você, em mim. Não é as aflições, não é os problemas. Ele quer ver fé dentro de você, mulher. Jesus olha e diz para a mulher: grande é a sua fé. É isso que ele vai ver. Não adianta chorar, bater no peito: Deus, eu estou precisando. Você não lê Bíblia, você não ora, você não presta atenção nas coisas de Deus, você não medita. Jesus fala, você não obedece, não adianta, isso não vai mover ele. Vai mover ele quando ele vê uma posição de fé. E Deus gosta quando a gente se posiciona em fé. Quando a gente está decidido pela fé em Cristo de vencer as atribulações, vencer o silêncio, vencer as oposições, esperar o momento certo. Quando Deus diz para ela: olha, grande é a tua fé, mulher, vai, porque a tua filha já está curada. Você precisa de algo de Deus? Ele precisa ver em você fé. Não, mas eu toco guitarra. Eu sou profissional, sou cantor, sou pregador, sou eloquente. Eu sou um bom comunicador. Sem a unção de Deus. Não, eu fiz bacharel, mestrado, doutorado, divindade. Eu fiz o médio e o baixo, e o médio em teologia, eu sou teólogo. Se ele não vê fé no teu coração, você pode ser o que você quiser, você pode ter os diplomas que você tiver, Deus não vai agir. Ele precisa ver fé no seu coração. O que Deus tem visto em nós? O que Deus tem visto em nós? Nas adversidades que estamos vivendo. Jesus não olhou para uma Sírio-Fenícia somente, como uma mulher descartada. Quando ele resolve falar e conversar com ela, no fim ele vai fazer um resumo para abençoar e diz: grande é a tua fé. Por que Jesus viu fé na vida dela? Porque Jesus viu o posicionamento. Está entendendo, Luciano? Jesus viu o posicionamento dela. Ela não se moveu. Ela permaneceu firme. Deus quer te abençoar, sim. Mas muitas vezes a gente sai da posição. Deus quer nos dar um novo templo, sim. Mas a pergunta soa nos nossos ouvidos: para quê? Deus quer fazer milagres, sim. Mas soa nos nossos ouvidos: por quê? Talvez você veio aqui nessa noite, não veio como Sírio-Fenícia, não veio como Cananeia. Você veio aqui como tem que vir, como filho de Deus. Mas mesmo como filho de Deus, Deus está colocando pão na mesa para a gente comer. Deus não está dando migalha para nós. Mas aí fora tem gente que uma migalhinha já serve. E você conhece onde está essa pessoa. Leva uma migalhinha de pão para a sua fábrica. Leva uma migalhinha de pão para a sua fábrica, para o seu bairro. Tem gente faminta lá. Leva a migalhinha de Jesus lá para a sua empresa. Leva a migalhinha de pão lá para a prefeitura, para as pessoas que te procuram. E você vai ver as coisas começarem a acontecer no nosso meio. Mas a gente come o pão, joga as migalhas fora e não alimenta o sedento. Quero orar com você. É esta mensagem que Deus nos deu nessa noite. Precisamos vencer os silêncios e não ficar achando que Deus não existe. Deus não existe, Deus não gosta de mim. Se tem alguém que não gosta de nós mesmo, somos nós mesmos.
Tem gente que vai sair daqui hoje louco. E não é louco para ir na Bíblia ler, ou para fazer uma oração, mas para comer e outras coisas. Mas que você saia daqui hoje louco para comer e fazer outras coisas, mas não esqueça da palavra de Deus, não esqueça da presença do Espírito Santo, não esqueça do pão que alimenta a sua alma, querido. Vença as oposições e tenha no teu coração, todas as vezes que você dobrar o seu joelho, todas as vezes que você vir à igreja, é o momento certo, é o momento ideal para Deus abençoar como está abençoando a sua vida. Só que Deus não quer achar dinheiro, joia. Ele não quer simplesmente achar as correntes de ouro, ou uma boa mulher bela, um homem belo. Ele quer achar em nós fé. E eu transmito essa mensagem para os levitas da igreja. Deus quer achar fé em vocês, no pregador, na igreja. A Bíblia diz que sem fé é impossível que se agrade a Deus. E a Bíblia diz, a fé não vem por aquilo que eu conheço, ela vem pelo que eu ouço da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo isso aqui que eu estou falando e está gerando fé em você, é isso que tem que ser. Ela não tem que empolgar, ela tem que gerar fé em você. E esta fé faz você reagir. Essa fé faz você levantar e falar, eu vou levar pão para os famintos. Eu vou comer tudo que Deus colocar na minha mesa. Eu vou comer tudo que Deus falar para mim. Não adianta, Luciano. Não adianta. Não adianta. A gente, ai Deus, estou tão fraco. Ai Jesus, eu vim para Jesus, piorou. Eu vim para o Senhor, as lutas aumentou. As lutas não aumentou. Todo mundo tem luta. Não pensa que o diabo é contra você somente, é contra a humanidade. Só que você descobriu que ele está lutando contra você. Tem gente aí fora que não sabe disso. Por isso que ele enfia cachaça, prostituição, vai prendendo as pessoas. Então, a luta não aumentou. Agora você está tendo sabedoria. Eu sei que tem um inimigo que peleja contra a minha alma, mas eu sei que tem um Deus que vela pela minha alma. E eu vou lutar contra esses poderes das trevas, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não posso dizer que Ele está olhando em você e vendo fé ou em mim. Eu não posso. Mas o que eu posso hoje é dizer que se nós posicionarmos e falar, Senhor, que a Tua fé seja bem firmada no meu coração. E quando as dificuldades chegarem, eu vou vencer. Você vai sair daqui vencedor. Vamos colocar em pé.